férias, no fim de semana ele está comigo, no fim de semana ele está com o pai. Falei, pode, não tem problema não. Então, no fim de semana que a gente vai junto, você vem comigo. E a partir dele, assim, com relação a essa questão de para casa, por exemplo, Guilherme fica em horário integral na escola. E antes eu tinha essa coisa de que ele tem que ter disciplina, tem que cumprir obrigação, tem que fazer tudo certinho. E eu comecei a fazer um exercício comigo que eu acho que está funcionando muito bem, como ele tem 8 anos só, de não obrigar a fazer o para casa. Ele já passa o dia inteiro na escola, ele tem um horário lá para fazer o para casa, então quando chega em casa combina a gente ficar junto, da gente curtir junto, da gente descansar, mas a gente olha o para casa, ver se tem alguma coisa que ele tem dificuldade, que ele não daria conta de fazer sozinho, que ele precisaria de pesquisa, de ajuda, e a gente faz. E aí começaram a virar as provas também, eu não obriguei a estudar. Eu falei, deixa eu correr um pouco solto. A primeira etapa de provas ele foi muito bem, na segunda etapa de prova ele deu uma quedinha na nota em uma prova e essa semana chegou todo feliz que ele tirou total. Aí hoje de manhã o discurso para mim foi assim, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, eu não vou estudar. E aí eu pensei em começar todo esse discurso que a gente fala, mais preciso, mais não sei o quê. E eu olhei para ele e falei assim, filho, o que é para você chegar na escola e tirar total igual você tirou na prova ou tirar uma nota baixa igual você tirou na outra? Eu prefiro tirar total. Eu falei, então muitas vezes você vai ter que repensar essa questão de não estudar. Porque para tirar uma nota boa você vai precisar de um esforço um pouco maior. Só, não falei mais nada. E estou deixando por conta dele e tem sido bom. Porque não tem criado estresse com a obrigação de ter que fazer. Eu acho que eles ainda não entendem isso com tanta severidade como a gente tem que impor. Pelo menos nessa idade ainda não. Ele falou, mãe, eu quero brincar. Eu falei, você está na idade de brincar. Tem mais aqui pensar. Aí talvez já muda a idade de brincar. Mas por enquanto tem que ser tranquilo, deixar ele. Sabe o que ele falou um dia? Meu filho tem 13 anos. Hoje tem um domingo, ai meu Deus, amanhã tem que ir para aula. Ah, não, mãe, tá tudo errado. A gente tinha que estudar quando adulto. Porque agora a gente tem vontade de brincar, a gente tem vontade de jogar, de fazer as outras coisas, não é ficar quieto, parado, estudando, não. Aí quando fica adulto, quando tá adulto, você não quer brincar mais. Então aí é o momento, então, é o raciocínio dele. Mas para se tornar o adulto, a preparação é agora, né? É assim que funciona. Teve uma certa lógica aí, mas é assim que funciona. Eles têm razão, né? Os interesses mudam por si só, de acordo com cada fase. Às vezes a gente tem muita exigência agora e isso vai fluir naturalmente daqui a um tempo. Né? Não quer dizer que o menino vai ser desleixado e relapso. A gente está com uma discussão sobre isso. Até por questão de faculdade, por exemplo, alunos que são excelentes na faculdade, tiram notas boas e têm maior dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, né? E outros, por exemplo, eu vivi isso, assim, de colega que zerava a prova, que não ia bem em nada, que não tinha perfil de estudar, e se deu super bem profissionalmente. Então tem vários aspectos que passam por isso, que não vem só da questão de sentar a bunda e estudar, né? Então a gente precisa relaxar um pouco nisso, sim. Deixar isso fluir. Agora ele falou, ele tem a idade de brincar mesmo. Né? Os interesses são outros. Alguém mais quer comentar o que está aplicando o estudo? Eu queria fazer um comentário em cima disso, né, que eu fiquei vendo vocês colocarem, que eu penso assim, eu acho que deixar o outro arcar com as consequências, não pegar o problema, que esse não significa que você vai ficar indiferente, que você vai ser displicente, você vai estar junto, mas eu penso dessa forma. Mas dando a pessoa, ela que é responsável, vai arcar com as consequências, não é deixar para lá, né? Você está acompanhando, mas não assumindo aquilo para você. É como ela fez, e voltar para o que é do outro para o outro. Mais uma questão. Volta e meia deixa para casa sem fazer. Aí o dia que ele fez, que eu fiquei em cima, lá, você não faz tudo, porque para você fazer tal coisa está dependendo disso. Ele fez. Aí eu perguntei à professora, viu o que ela disse? Fez assim só. E aí ele fez o comentário que detesta ser exposto diante de todos, quando a professora chama atenção diante dos colegas.
da coordenadora, e aí ele fica bravo, né? Não gosta, mas o que você pode fazer para evitar isso? Então, voltei para ele essa questão, porque depende muito dele. Você não muda o outro. A professora vai agir como ela achar que deve. Vai falar, não vai ser ele quem vai determinar se ela vai chamar a atenção dele só com ele ou perto dos outros, né? Então, voltei para ele. O que você pode fazer, então, para evitar isso? Não passar por isso. Meu caso lá é um pouco diferente, porque ele ainda não está na cidade. Ele é meu filho, é pequenininho. Qual a idade dele? 2 anos e meio, vai fazer 3 agora, em julho. E o caso das birras. Tá na idade, eu sei que você falou que é de. A gente tenta, né? Eu e minha esposa, ela é psicóloga e tal. Mas chega uma hora que não tem jeito. Tem os horários, o negócio de televisão, por exemplo. Não sei o que e tal. Aí começa aquela choradeira, aquela birra e tal, e a gente tenta. Fecha um pouco o ouvido, pede, né? Orientação e tal. Tem uma hora que não dá, então a gente tenta fazer o máximo possível, mas não sei, tem mais alguma coisa? E aí vem com aquela, você é bobo. Aquilo que você falou, né? A gente sabe, né? Às vezes xinga irmãs, ela fala, ele me chamou de bobo. Isso aí é mais fácil. Mas vem querendo bater e tal, eu seguro, mas tem hora que você fica bem. Agora não tem jeito. Castiguinho e tal, palmadinho, mais leve. Pedagógico. A avó não gosta nem de escutar falar isso. Fala que não pode e tal, mas de vez em quando minha mãe fazia isso. As minhas já estão grandes, né? Então, assim, eu tô vendo assim, né? Eu acho que eu acertei meu caso, né? Acho que eu um pouco, né? Então, aí eu falei com a minha filha, assim, falei, não, você tem que ir, é muito importante. Mas só que com relação, por exemplo, porque eu sempre quis ajudar muito. Então, com relação assim de passar a responsabilidade, é meu marido que me ajudou nessa parte, sabe? Igual, por exemplo, acordar cedo. Tem que acordar para pegar o ônibus tal hora. Aí eu que ficava chamando. Aí às vezes eu chamava 1, 2, 3, não adiantava não. Aí meu marido falou assim, a responsabilidade é dela. Ela vai perder o ônibus uma vez e não vai perder mais. E aí eu peguei, relaxei nessa questão. E foi isso mesmo. Perdi o ônibus. Nossa Senhora, e agora? O que eu faço? Na próxima vez você acorda. Mais cedo. Então, quando eu te chamar da primeira vez. E aí vai as coisas. Tem que ir entendendo mesmo. Mas se deixar, eles querem que a gente faça tudo. Mais alguém quer falar? Vai, olha, eu faço tudo errado. Esse que sofre. Mas não faz não. Tá tudo bem aí. A dificuldade de mudar os padrões, né, que eu tenho, repetitivo. Sei que está errado, mas ainda não é fácil. Você vê que isso é um fenômeno tão difundido, é tão complexo. Tem alguém aqui da área jurídica? O quê? Jurídica. Hoje não, normalmente tem todas as coisas. Está lá embaixo. Desde essa situação doméstica, né, familiar, até toda a complexidade social, a gente comete essa inversão, sabe, de não se responsabilizar pelo que a gente deveria, né, e se responsabilizar pelo que não deveria, porque falta discernimento. A questão social, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente intrigante, como é que a gente convive com um sistema em que, se a pessoa comete alguma infração, ela é penalizada, né? E aí começam a acontecer as distorções. A primeira delas
é que nós escolhemos o que é considerada a melhor punição, né, que é a restrição da liberdade, que é colocar alguém, né, preso. E recentemente é que isso começou a sofrer uma crítica e as punições estão se diversificando um pouco mais, né? O trabalho social, né, já está sendo colocado, né, de uma forma bastante criativa por alguns juízes. Mas o que me encabula mais é o seguinte: é você tirar um sujeito da liberdade, coloca ele numa situação de contenção, mas quem vai arcar com isso é a sociedade. Nós é que pagamos a estrutura, e é cara para manter aquela estrutura. É muito caro você manter pessoas sob a sua guarda 24 horas por dia. Você que paga a comida, você que paga tudo que ele precisa, ou seja, nós tiramos de circulação, mas assumimos a responsabilidade. Entendeu? Isso deveria passar por um processo de remodelação, sabe, em que o sujeito ele pode sofrer punições mais brandas e que sejam realmente reeducativas, né? Pegar pessoas que infringiram a lei de alguma forma, sabe? Bom dia, gente. E fazer com que elas consertem, ou elas trabalhem no sentido de que os outros não cometam o mesmo engano. Tá certo? E o que a gente trouxe para discutir com vocês numa escala bem pequena, na escala, né, doméstica, é mais ou menos isso, essa inversão que a sociedade convive e acha que é normal, é natural, né, cometer esse equívoco, né, essa inversão de coisas, né, tá certo? A gente, em casa, acho que em qualquer lugar, mas com a criança principalmente, que é o nosso foco, nós temos que lembrar que o objetivo não é já ter um esquema, um modelo em que você não tenha mais atritos. Vamos ter, mas é sair daquele relacionamento em que você tem 4 a 5 atritos desgastantes por dia, para ter 1 por dia, 2 ou 3 por semana, sabe? Porque já dá uma limpada, né? Dá uma aliviada no ambiente, na tensão, entendeu? E uma coisa muito clara no que vocês falaram, né? Especialmente você, como é que é seu nome? Luciane, você falou o seguinte: o problema do dever de casa é um problema da escola. Ela quem cria esse sistema perverso, sabe? Porque ela fica com a criança 4 horas por dia e não chega, não é muito. Eu acho que já é um exagero. E ainda dá coisas da escola para a criança fazer e para os pais tomar conta. Os pais faziam. Vai ser distorcido assim, entendeu? Não, é um problema. Se a escola quer dar dever de casa, pode dar. Ele vai fazer, é o problema dele. Se ele não fizer, problema da escola, não é meu. Entendeu? Eles colocam, a escola coloca muito como a responsabilidade dos pais se o filho está estudando, indo para casa ou não. Porque a primeira coisa que eles fazem é chamar a gente. Por que seu filho não precisa para casa? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa em casa? Outro dia veio a coordenadora falar comigo. Está acontecendo alguma coisa? A professora do Augusto foi conversar com ele e começou a chorar. Acho que foi por causa de prova, que ele deixou questão sem fazer. E ele assumiu que ele não estudou. Aí a conversa é essa, te chama e fala: está acontecendo alguma coisa em casa? Como é que está em casa? Como é que ele está? Ele chorou porque é a frustração, ele sabe, ele tem consciência, ele sabe.
né? Eu posso dizer para você o seguinte, que essa proposta, ela funciona razoavelmente bem, sabe? E é claro que talvez não seja adequada para todos os casos, né, que vão exigir alguma outra abordagem ou alguma modificação, mas eu digo assim, o meu filho me deu muito trabalho para estudar, que eu já comentei com vocês, né? Ele adorava a escola, mas ele não gostava de estudar. Por quê? Porque ele é disperso. Isso me ajudou muito a entender a dinâmica da escola. Por quê? Até hoje, a escola ela é estruturada para um esquema, para um tipo de aluno, que é o aluno concentrado. Aluno padrão, é aquele aluno que se concentra, que acompanha a aula, pelo menos, né? Mas uma pessoa que tem um certo grau de dispersão, que acompanha a aula, acompanha o aluno, acompanha o que está passando no corredor, e o mosquito que veio voando assim, ó, sabe? Esse aluno não se ajusta à proposta da maioria esmagadora das escolas. Entendeu? Algumas piores. Algumas mais rígidas. Por exemplo, a da Santo Antônio. Eu estudei lá. Eu também. Santo Agostinho. O Nandinho estuda numa escola antroposófica. E aí, assim, eu vejo, quando eu falo como é que é o método da escola, assim, todos os pais de filhos de escola tradicional, eles sempre fazem uma interrogação e perguntam, será que isso vai dar certo? Aí eu volto nela quando falo assim, porque na verdade projeta o menino lá no futuro falando assim, será que vai ter uma profissão? Né? Todo aquele sofrimento. Aí um dia eu estava conversando até com a Graça, né? Com a Júlia com as demandas dela da escola, e eu falei aquilo que ela chegou à conclusão. Eu falei, Graça, volta na gente lá atrás. Pensa, quando a gente estudava, eu vou falar de mim assim, eu na escola tradicional, eu tomei duas bombas, né? Eu tomei 2 bombas quando eu estudei. E quando eu conto isso para as pessoas falam assim, não, você nunca tomou bomba. Tomei 2 bombas na escola, né? E eu falei, e olha onde que eu estou hoje. E olha que eu não era uma aluna brilhante, né? Então eu acho que tem algo além da escola nisso tudo. E o Nandinho também não é um aluno brilhante, ele é esse aí que vê o mosquito, ele luta, né? Ele tem toda uma dinâmica lá dele. E ele gosta da escola, a escola antroposófica, ela dá esse lugar do brincar para as crianças. O aprendizado ele é todo em cima do brincar, da arte, de contato com a natureza, e não tem para-casas danados para cima do menino. Os para-casas do Nandinho geralmente ele faz, se ele copiar rápido, né? O que demanda dele é ele copiar, ele tem que fazer toda a cópia. Ele faz só uma fixação daquilo que ele aprendeu no dia, na escola. E se por um acaso ele não quiser fazer o para-casa, eu mando para a professora e falo, Nandinho não quis fazer, no dia seguinte é cobrado dele. Então, por exemplo, na hora do recreio, ele não vai para o recreio, ele vai fazer uma tarefa que ele tinha que ter feito no dia anterior e ele resolveu não fazer, ele perde o recreio. Então, ele sabe que é melhor ele fazer a tarefa do que perder o recreio no dia seguinte, sabe? Então, é uma nova visão, assim, eu acho que me tira um pouco do sofrimento. Eu falo que se o Nandinho tivesse uma escola tradicional, eu não daria conta, né, com todas as demandas dele. A construção do conhecimento, eu acho que de quem a gente é quando a gente se torna adulto, passa por muitas coisas. Se você pensar, o que a gente usa de fato do conhecimento teórico que você adquiriu na escola? Nada. Gente, é um percentual ínfimo, assim, do que a gente realmente sustenta, né, na nossa memória em termos de conhecimento. Sim. E o que faz a gente se dar bem na vida é uma série de São coisas, as habilidade social, habilidade, né, de responder às situações da vida, e isso eles não aprendem na escola. Né?
Geralmente, o adulto aprende muito mais fácil. Sim, sim. geralmente esses alunos focados, concentrados, são que emocionalmente lá na frente Não se dão pegam, conta, né? Se pegam, né? Então, é viver. Isso tem uma série de implicações, né? Os mais focados, os mais estudiosos vão ter uma tendência, né, para profissões que demandam mais estudos, né, cursos que são mais, assim, afunilados para você poder entrar, vão para medicina, para direito, para coisa assim, vão continuar estudando muito, sabe? E vão enfrentar dificuldade em muitas outras áreas da vida, né? De relacionamento, principalmente, que envolve relacionamento. Né? Que acha que sabe muito. Como? Acha que sabe muito. Eu Eu estudo muito assim. Eu trabalho muito essa questão com os meus alunos no curso de medicina, porque eu acho que para muitos o sucesso profissional é uma compensação necessária para essa aptidão, né, que ao mesmo tempo se transforma numa frustração de outras realizações. Né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que esse entendimento de que desenvolver a responsabilidade da pessoa começa na infância, sabe, tem a ver com aquilo que nós falamos também, assim, bem rapidamente, que é você começar a educar o filho logo que ele aparece no útero. Esse negócio de cuidar de neném, assim, aqui é neném, não, ele já tem uma bagagem, viu? Como que é aquela história que o melhor momento para você educar o filho é quando ele está alimentando? Sim. Porque nessa fase você não tem muita, assim, oportunidade de trabalhar o que a criança quer com o que é disponível, com o esquema da casa, né, com a rotina, e a gente tem que contemplar as duas coisas. Tem que atender às necessidades dele, às demandas, digamos assim, às expectativas, e ao mesmo tempo ele tem que ser enquadrado aos poucos, né, na rotina, na dinâmica da casa, especialmente da mãe, né, de quem cuida. Aí eu atendo. Começando agora. Agora, o que eu acho muito interessante nesse estudo da vontade de Deus é a gente conciliar como é que o Criador, com toda a autoridade que ele tem de impor a ordem, ele colocou também alguns princípios, né, da tolerância, da flexibilidade, da compreensão, né, para que nós, nessa fase tão longa de evolução, a gente vá se ajustando na medida das nossas possibilidades, né? E, então, assim, a exigência que existe na criação é de que nós não temos outra alternativa a não ser aquela proposta por Deus, com uma pequena variação. Eu acho que nós não somos totalmente, digamos assim, automáticos. Essa lei não exige de nós um ajuste completamente rígido. Mas é com calma. Nós temos que nos ajustar, mas no nosso tempo, nas nossas condições, entendeu? Então, eu acho que isso nós temos que levar para a educação dos filhos. Existe um esquema, existe uma ordem, tá? Como é que é a melhor maneira de você demonstrar que essa ordem precisa ser seguida? Primeiro, você tem que dar exemplo. Então, não existe, eu acho que na minha cabeça, não deveria ser possível alguém achar que ali tem uma ordem para as crianças e uma ordem para os adultos. Não, a ordem é a mesma.
Todos nós devemos nos enquadrar. Se eu quiser compreensão, se eu quiser, digamos assim, que a criança some, né, comigo nesse esquema doméstico, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que seguir as normas. Eu tenho que seguir as regras. Entendeu? Então, quem acha que o pai pode fazer, porque ele é o pai, porque ele é que paga, porque ele é o dono, eu acho que começou com um engano, com uma distorção. Então, eu tenho que seguir as regras. Eu não posso mentir, eu não posso ter privilégio, e por aí sucessivamente, né? Então, a vida nossa se transforma numa constante e, de preferência, agradável, né, demonstração de que essas normas, né, que nós exigimos, elas também se aplicam a nós. Por isso que eu tomei a liberdade de pegar o seu caso, né, na reunião de quarta-feira, para dizer que Deus desce até nós e numa relação, digamos, única, que é essa minha com Ele, Ele me dá as escolhas, me ajuda, me inspira para que eu tome as decisões mais adequadas para mim, porque Ele sabe mais do que eu o que me convém. Mas Ele respeita quando eu tomo um outro caminho, só que eu sou obrigado, eu passo a ser constrangido a arcar com as consequências. Entendeu? Acho que nós podemos fazer isso com as crianças de uma forma muito amorosa. Então você desceu e conversou com ele, ele fez a proposta e você viu que ela era razoável, né? Entendeu? Então, com isso, você mostrou a sua disposição para descer até ele, se colocar na posição dele, no lugar dele, né? E ver que é possível e que é conveniente a gente agir dessa forma, que nos aproxima, que nos nivela, que nos iguala, né? E dá a essa criança a possibilidade dela fazer a escolha. Isso garante uma autoestima, né? Uma sensação de que ele pode fazer escolhas também e que ele vai ser respeitado. É claro que você não vai aceitar ou não vai patrocinar essa escolha quando ela for inconveniente, né? O que não impede que ele faça, né? Mas aí as consequências são mais imediatas, né? E aí pode ser até que você tenha que tomar uma atitude no sentido de agravar as consequências, que é a punição, né? Mas o esforço de fazer com que a escolha seja democrática, seja compartilhada, que você possa colocar alguma advertência em relação aos riscos, eu acho que é uma forma de educar que você faz desde o começo. Uma criança, por exemplo, né, uma das primeiras manipulações e que depois dá muito problema é quando ela finge que não quer comer. Ela finge que não quer comer. Por quê? Porque ela está querendo uma outra coisa, que você dê atenção, que você se importe, que você se preocupe, né? E se você entrar nessa jogada, isso pode ficar crônico. Eu me lembro de um professor na faculdade que dizia que ele tinha um paciente que ele tinha que comer no elevador e a cada descida e subida uma colherada da sopa. Nossa Senhora. Que o aviãozinho, né, foi complicando, entendeu? E chegou nesse ponto. Entendeu? É a manipulação. Eu lembro que a Fernanda era muito testada comigo. Mas eu nunca levantei para ir lá dela. Ela não ria,
Mas eu não levantava, não posso fazer. Depois ela foi cansando e Foi se adequando. Ele Ela foi se adequando ao sistema, né? Entrou na ordem, né? Na casa. não ia não. Você pode ser flexível, né? Você quer brincar e tal, vai mas... mais, né? Divulgação um tempo maior, Isso. beleza. Aí você me faz lembrar de uma outra regrinha muito boa também, muito prática, né? Que é o seguinte, você colocar um tempo. É máximo, né? Ó, daqui 5 minutos eu vou desligar a televisão, tá? Isso. Tá bom? Ó, daqui 5 minutos é hora de dormir. Tá bom? Isso parece que dá um choque, digamos, uma preparação, e a criança aceita muito melhor depois quando você passa. Né? Para ele entender, eu sempre coloco o despertador. Então eu falei, daqui a 5 minutos, daqui a 30 minutos. E falo, estou colocando o despertador. Na hora que tocou, ele entendeu. Porque se eu falar assim, passou 30 minutos, ele vai me questionar. Não passou, coisa toda. Então aí é o despertador. O despertador mostra para ele. Aprovado. O negócio de comida também, que a Larissa estava falando, às vezes não quer comer na mesa, quer comer no sofá, diante da televisão e tal. Aí eu e a Bel, a gente fala, ó, não tem jeito. Aí não quer comer, não come. Aquilo, né, que você falou. Aí depois fala, então eu quero mamadeira. Não vai ter. É o horário do almoço e almoço. Amanhã mesmo. Eita, culpado. Quase sempre. Ela que botou essa hora. Aí ele quer, então quer biscoito. Não quer. Aí não come, o prato fica lá até ele voltar. Não comeu, não vai tomar. Eu acho que a gente pode ser flexível, mas colocando limites, né? Você tem, agora você tem, vou tirar o prato daqui 1 minuto, tá? Se você não comer, Perdeu. Aí só na próxima viagem. Aí no segundo dia que ficar com fome, come na hora. No segundo dia vai ficar com fome, não, eu fiquei com fome, então Vou comer. Não vou ter a mamadeira, não vou ter o biscoito. não pode dar outra coisa, eu acho. Na minha opinião, se não der, pode, pô. porque nós estamos 24 horas por dia sendo testados pelas crianças. Igual o pequenininho, ele tem 1 ano e 5 meses, mas ele já testa. Então, quando faz alguma coisa errada, sorri pra você. Entendeu? Então, com 1 ano e 5 meses já sabe, já tenta te levar na natureza. Já sabe. Então, nós estamos sempre sendo testados. Se você der uma brecha, aí acabou. Aí também leva essas consequências. É isso que em psicologia chama de sedução, né? Manipulação, o meu filho agora, ele está querendo reger a casa. Só isso. Só. Literalmente, a minha secretária, que está um bom tempo lá em casa, ela derrete. Então agora ele quer, né, claro, determinar um cardápio do almoço. E é de acordo com o que ele gosta, o horário que ele quer. E ele não tem rédea lá, a rédea é curta. E aquele ali é um espírito que eu vou dizer para você. Que presente, que as meninas conhecem. Como ele quer dominar o tempo todo. Está contando aqui, me dando até cansaço. Na medida que você vai falando, está me dando cansaço. Outro dia, por exemplo, ele foi. Eu falei, olha, isso que você fez não foi legal e você vai ter uma punição. Ele chegou para mim e disse, esse foi o primeiro aviso. A partir do segundo é a punição. Agora eu falei, realmente você tem razão. Realmente você tem razão. Então, é um aviso e a partir do segundo é punição grave. E ontem eu falei com ele, olha, não dá para você sair da mesa e deixar o prato em cima da mesa. Já está na hora, porque se você está querendo andar na frente no carro e não quer lavar o prato, como é que isso funciona? Explica para mim. Eu tô com muita dor de cabeça. Tô com muita. Ontem, gente, sem brincadeira, eu tive um desgaste emocional por causa que eu precisei fincar meu pé para lavar o prato. Eu falei, olha, enquanto você não lavar o prato, não tem sua televisão, não vai ter seu celular, é lavar o prato. Lave. E aí eu percebo que não é lavar o prato, é fazer do jeito que ele quer. Aí eu falei com o meu marido. Aí ele foi lavando assim, eu falei, eu preciso checar isso. Ele, você acaba com a minha vida.
Tá vendo Augusto? Isso é dos bons, hein? É dos bons, as meninas conhecem. E assim, tenta controlar e dominar. Você vê que ele chega assim, nossa, ele conhece a Lena, né? E quando começa a ter, na hora do culto, algumas vezes, ele fala, para todo mundo que nós vamos perguntar a Lena a melhor coisa que nós temos que fazer. Eu falei, antes disso, seu pai está aqui e eu estou. Volta para o seu lugar. Me dá uma canseira. Qual a idade dele? 10. 10? 10 anos. É. Ele é um espírito de... 10 dessa vida. É. Nossa, eu falo com meu marido, eu falei, isso aí com 10 anos, imagina com 15, 16. Nossa. É. E é dele mesmo, sabe? Ele vem desde muito pequeno, assim, criando nossos sistemas, negociando o tempo todo. Eu vou em casa comer carne de vez em quando, né? Aí ele quer negociar, é carne, aí ele quer comer ovo. Tá, hoje é carne. Aí ele cria as próprias negociações. Então, e me cansa, sabe? Porque às vezes eu fico sem argumento. Então deixa eu comer 2 ovos em vez de um bife? Não, 2 ovos. Mas o nosso negocinho ainda não é pequeno, mas ele fala, né? Não quero mesmo. Hoje é dia de carne, ou é carne ou Sim. não tem carne. Ai, mas é uma canseira. Sinto muito. Eu penso que é mesmo muito recomendável que você esteja sempre atenta a essa questão de dar a escolha no que for possível e ao mesmo tempo entregar as consequências, sabe? O que às vezes é muito difícil para algumas pessoas, porque elas se acostumam ao fato de que elas que são responsáveis, elas que de alguma forma governam e traem para si, carregam as consequências, né? Elas se preocupam no sentido de evitar que aquilo aconteça, né? E em muitos casos isso cria uma relação neurótica, sabe? Porque a criança percebe que a satisfação da mãe, a gratificação dela é quando ela resolve um problema. Então a missão dele é trazer problemas para ela resolver. Entendeu? Isso é uma coisa que se instala e às vezes cronifica por décadas. O filho está grande, o filho está com 40 anos, sabe? E qualquer problema que tem, liga para a mamãe para contar para ela o que está acontecendo, lá numa cidade lá longe, e ela vai fazer o quê? Ela vai ter palpitações, sabe? Vai ter insônia, porque ela não pode fazer mais nada. E esse menino não cresceu, porque ele podia já resolver os problemas, né? E falar, tá bom, tá tudo bem aqui, tem umas turbulências de vez em quando. Ei, Vera, Isso é insegurança, né? Criança insegura. é uma carência, né? É uma carência que ficou mal resolvida e vai dessa forma. Lena, seu lugar, você está aqui, tá? Tá bom. De certa maneira é um cordão umbilical que foi cortado, né? Isso mesmo. Foi afinado, mas tá ali. Casou, tem filho, falando num caso real, tá? Casou, você tem Isso filho. aí é muito difícil de cortar, né? Enquanto seu pai e sua mãe estão aqui, você tem ali aquela ligação, mesmo que você não passe todos os problemas, você sempre conversa, fala alguma coisa. Não, aí é que não cortou nada. Não, mas é porque está falando, é resolução do problema. Você pode compartilhar o problema com o seu pai, mas a resolução é sua. É seu. E você deve compartilhar alguns casos dessa forma longe, depois que já resolveu. Exatamente. Sim. Passei aqui por um problema, tal, e aconteceu isso, eu resolvi dessa maneira, pronto. Sabe? Não adianta você passar situações desse jeito, né? Entendeu? Mal resolvidas, que ainda estão trazendo desconforto, apreensão. Em relação a isso, Moisés foi muito claro quando ele disse que o homem deixará pai e mãe para se unir a uma mulher. Né? Ou seja, o lado masculino de cada um, que é o que tem essa iniciativa, né? Ele precisa largar a origem, seja qual for, mas até Moisés fala de pai e mãe, né? Mas é aquilo que nos criou, que nos gerou de alguma forma,
E tem gente que não faz isso. Sai de casa, mas não larga pai e mãe. Entendeu? E vai, isso Pai e mãe também que não larga. vai pipocando. Ah, Né? tem muita mãe que não larga. Mas eu já acho que a gente tem que trazer pra gente, até igual a gente aprende aqui, porque assim, cada um tem a sua história e seu caminho também, né, Juliana? Então a gente tem que saber lidar. Claro que é uma situação, do jeito falando, que parece muito fácil, né? Mas é uma situação muito complicada, tem que ter muita sensibilidade. Mas na situação dos pais que não largam os filhos, eu acho que o filho tem que chegar nesse autoconhecimento e saber se colocar diante dos pais e tal, para mostrar que já assumiu essa responsabilidade. Eu acho que vai muito dentro da responsabilidade do homem, desse lado masculino, o homem deixar de assumir o papel de homem, como a gente fala assim, parece linguagem da roça, mas é realmente assumir uma família, assumir uma responsabilidade de cuidar dela, né? E aí nesse momento você consegue distanciar um pouco. Mas eu gosto de trazer muito para mim, porque eu acho que do pouco que eu estudo, é que está tudo muito na nossa mão, né? Se você ficar transferindo para o outro, fica mais difícil você resolver o seu, eu acho assim. Então, assim, claro que tem que ter muita sensibilidade e tudo, mas você saber conversar. Olha, mãe, eu não sou mais aquela criança, igual a gente fala. Eu tenho minha responsabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, estou aqui para você precisar. Pô, eu estou dando um exemplo, né? Estamos aqui quando eu tiver um problema, claro que eu vou contar com você e tudo, mas dessa maneira, mas eu já sou um cara maduro, tenho minha família. Um exemplo. Isso, uma coisa que evolui para ser amorosa, né? Para ser aconchegante e guardar o compromisso que a gente tem de honrar pai e mãe, né? Então eu penso que é isso mesmo. Tanto faz nesse caso, o homem ou a mulher precisam sair de casa, né? Quer dizer, o masculino que está no homem e o masculino que está na mulher precisam sair de casa, assumir, né? E fazer com que os filhos vão gradativamente saindo também. Ajudar nesse caminho. Não vai ser de repente, né? Ninguém sai dessa situação, né, de vínculos familiares, né? Então esse processo educacional de levar a pessoa a esse amadurecimento é longo. Começa desde pequeno. Por isso que essa responsabilização contribui para isso. Tá certo? E essa questão que ficou muito claro, como é que é seu nome? Magda. Para Magda, é que eu me preocupar com você é eu trazer o problema como se fosse meu. Por isso que muitas crianças aprontam, né, fazem alguma coisa e você se preocupa, você se irrita, você se aborrece. O problema é seu. Quando você dá uma palmada na criança, daí a 5 minutos ela está brincando de novo, alegre, feliz, e você vai ficar horas com um sentimento de culpa. Estou lendo seu livro. Passei por essa parte. Adolescente. Uma coisa Ótimo. Muito bom. Nesse processo que você está falando, dar autonomia para a criança, para mostrar para ela que ela é responsável pelas consequências dos atos dela. Porque a gente fala de autonomia, e autonomia não é só fazer o que eu quero na hora que eu quero. Assumir a Tem que pagar o preço da escola, né? E você ficar tranquilo em relação a isso, tá? Porque eu deixo você fazer, depois eu fico tenso, sabe? Fico aflito, fico preocupado, fico ansioso. Eu não entreguei o problema, não entreguei a situação. Entendeu? É preciso que a gente entregue de coração, não é que você está falando, né? Sabe? Pai e mãe que vão ao mesmo tempo entregando o filho para a vida, né? Gilberto, mãe tem muita dificuldade. Eu, tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas aí na hora que você falou essa questão do masculino, sim, juntar, né? Eu achei interessante para que eu possa utilizar isso. O meu masculino entregar, né? E o feminino continuar né, no acolhimento, na sustentação. Se eu faço só o meu feminino, né, o mãe e o feminino, atuo com o feminino, eu vou querer sempre. Isso mesmo. Né? Isso é um exercício árduo. E é bom te lembrar que Deus age assim conosco. Né? Quando eu era jovem, eu era muito rígido, porque eu pensava assim, se eu cometer um erro, as consequências são minhas. Eu é que vou pagar por elas. Né? Depois que eu cometi os erros, eu vi que Deus estava do meu lado do mesmo jeito.
estava me amparando, me dando forças e me ajudando a arcar com as consequências e resolver os Aprender, problemas. né? Aprender com aquilo. Então, quando a gente fala, é preciso deixar a criança arcar com as consequências e ao mesmo tempo mostrar que nós continuamos do lado dela amorosamente, ajudando no que for possível e conveniente, sem pegar as consequências para nós, entendeu? Mas ser solidário, estar do lado dela, não é? A criança, por exemplo, teve uma bicicleta, essa bicicleta é tão boa, ela é tão bonita, nossa, ela ficou tão feliz quando ganhou a bicicleta, mas foi passear e fez uma extravagância, e na extravagância ele caiu e quebrou a perna. Você vai dar sermão para essa criança? Mas eu não te falei que não podia fazer isso. Já fez, não adianta você dar sermão. Nessa hora você tem que ser apenas solidário. Não é fácil. Olha, eu estou com você. Vou te levar para o hospital. O que você disse, Deus? Não é fácil, não. A gente costuma... As rosnadas, né? Mas a repreensão nessa hora, ela só agrava o estado emocional da criança. Mas você pode acolher ela e depois ter uma conversa, até depois ela refletir. Sobre a consequência, inclusive. Eu acho que é isso. É um trabalho gratuito com a gente. Mas aí é bom você esperar esse movimento por parte dela, porque ela vai, se você for acolhedor, ela vai espontaneamente chegar, né, no dia em que ela vai, né, fazer isso. Né? Eu acho que é importante a gente estar sempre lembrando que Deus age conosco, sabe? Deus não nos entregou para a vida e assim, vai e se vira. Não, Ele continua conosco, continua nos amparando em todas as circunstâncias. Sejam aquelas consequências boas e felizes, sejam aquelas complexas e sofridas. Entendeu? Né? Então a gente vai fazendo isso, vai administrando sempre com um cuidado. Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer por você, né? Para que você se desenvolva dentro da sua autonomia, né? Ajudando a criança a chegar nesse ponto de maturidade. Tá certo? Oi, gente, eu tinha preparado hoje uma continuação aqui, mas eu resolvi primeiro perguntar para vocês qual tinha sido a aplicação do estudo, né? Eu acho que acho que foi proveitoso, né? Mas eu não entrei no tema que tinha preparado para hoje, não. Tá? Então vamos sábado que vem. Sábado que vem você volta? Não, sábado que vem eu vou estar viajando. No outro sábado que eu volto. Tá bem? Né, Bem? Aliás, vai ser o encerramento da evangelização, de 9. É? Dia 9. Quem entra de férias, as crianças entram de férias. Tá. Ô, Gilberto, deixa eu só dar um exemplo engraçado, porque a minha mãe detestava miojo, não dava miojo pra gente de jeito nenhum, e minha irmã amava o miojo. Aí minha mãe restringiu o miojo e ela realmente não comia miojo. Aí minha irmã, quando ela casou, ela comeu miojo durante um ano. Almoço e janta. E eu pego isso como exemplo pra mim enquanto mãe, sabe? Porque assim, não adianta eu restringir. Na hora que eles tiverem um pouquinho de liberdade, eles vão fazer do jeito deles. Entendeu? Então eu lembro do miojo e falo, é eles que vão escolher se dentro do que é possível. Acho que eu lembrei desse exemplo. E você sabe o que eu pensei também, falando rapidamente dessa história? Algumas pessoas, algumas crianças, elas são reencarnação de situações em que eles foram muito bem sucedidos neste mundo e foram, por exemplo, reis, rainhas, autoridade importante em algum lugar, sabe? E eles reencarnam com essas atitudes ainda muito entranhadas,
entendeu? Não, calçar a sandália da humildade mesmo é difícil. Olha, você vê que algumas crianças, elas querem impor a vontade delas, né? E acham que impõem, porque elas viveram situações em que isso foi muito frequente. Normal. Talvez nem como reis ou rainhas, mas dentro de um sistema familiar adquiriram muita autoridade, né? Mas alguns você percebe assim, foram famosos, por exemplo, e podiam fazer o que quisesse, entendeu? Né? Então, tem algumas situações aqui nesse mundo